Hoje eu vou contar uma história do Agnor e Marisol. É uma história linda, né? Eu gostaria muito que vocês ouvissem muito essa história, porque é uma história muito bonita. Quem me escreveu foi o seu Agnor. O seu Agnor é um senhor no qual ele viveu 26 anos com a dona Marisol. E a dona Marisol era uma senhora muito trabalhadeira, uma senhora muito prestativa aos filhos, muito amorosa, trabalhava fora, uma pessoa prendada com a casa, cuidava da casa. Era uma pessoa que todo homem queria ter relação a essa parte. Só que do outro lado, ela esqueceu que ela tinha um esposo, que ela tinha um marido, que ela tinha que dar atenção para esse esposo, ela tinha que lembrar que tinha um marido, que para que desse satisfação tudo que ela fosse fazer, ter um diálogo com essa pessoa. Eu não digo nem satisfação, porém um diálogo com essa pessoa. E ela não lembrava disso. Ela só vivia para o trabalho, vivia para os filhos e para o marido nada. E o marido, sentindo falta desse afeto, desse carinho, dessa atenção, ele foi desligando dela. E ela não percebeu isso. E ele estava sofrendo muito com isso, porque nada ela participava com ele. E ele gostava dela, ele queria ela. Só que ela não percebia isso nele. A vida dela era só viver para os filhos, para casa, para o trabalho. E ele trabalhava, saía cedo, chegava tarde, tinha uma vida rotina, né, de todos os casais têm. Só que ela não lembrava dele, ela não chegava nele e falava, olha, Deus que lhe acompanhe, que seu dia seja maravilhoso. E quando ele chegava, olha, como é que foi seu dia hoje? Não tinha isso no casal. E isso faz parte do casamento. Eu sempre falo aqui no meu canal que o casamento ele tem que participar, o casal tem que participar, né? Senão o casamento vira rotineiro, vira um casamento que vai cansar. Ou a mulher vai trair o marido, ou o marido vai trair a mulher, ou senão vai dar separação, né? Eu sempre digo isso no meu canal, por isso que eu criei o meu canal. E o seu Agnor, ele estava sofrendo muito com isso. E ele foi convivendo com isso, até um ponto que eles estavam brigando muito, discutindo, faltando respeito. Ela não tinha respeito com ele não tinha respeito com ela. E já acabou virando já um casamento fracassado, né? Ambos tinham que separar, mas não separava porque tinha filhos, por tudo tinha um motivo, né? Mas ele fez tudo para conviver com ela. Ele fez tudo para que esse casamento desse certo. Mas não foi possível de dar certo esse casamento. Ela não quis. Até que um belo dia eles tiveram uma briga feia e tiveram um desentendimento, que ela acusou algo com ele muito grave, né? Isso magoou muito ele, né? Isso feriu ele. Por ela ter feito essa atitude, dela ter feito acusações graves com ele simplesmente se separou e desligou da família. Essa história mexeu muito comigo, né? Porque a gente não faz isso com ser humano nenhum, né? Ainda mais com o esposo. E ela fez isso, essas acusações gravíssimas, no qual ele ficou muito triste e desligou da família. Ele abandonou os filhos, aliás, né? E os filhos abandonou ele, né? E ela também desligou dele. E ele começou a viver solitário. E ele ficou nesse mundo solitário e começou a viver sozinho. E com isso vinha tristeza,
ele tinha vontade de beber, perdeu a razão de tudo, perdeu a vontade de trabalhar, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de tudo, achando que o mundo se acabou. E ele começou a viver essa vida solitária. E para ajudar, até a família desligou dele. A família também desligou dele, né? Então, ele teve o desligamento da família, que é os filhos, a esposa, e também os irmãos, as irmãs, até esse lado também desligou. Ele viveu totalmente isolado do mundo, de tudo e de todos. E começou a dar uma tristeza profunda nele. Então ele teve depressão, ele teve muitas noites que ele chorou, que ele teve muita tristeza. Só que ele caminhou porque ele tinha que caminhar. Então ele começou a conviver com isso, ele acostumou a conviver com isso. E ele começou a morar sozinho, só que nunca arrumou ninguém, né? Ele teve uns 2 casos amorosos, no qual foi uma aventura. Ele até tentou, né, de uma delas ter alguma coisa mais séria, mas não foi possível. E ele nunca mais arrumou ninguém. Então ele ficou muitos anos sozinho, sem ninguém. E ele, a partir disso, ele começou a mudar a vida dele, começou a fazer atividades físicas, ele começou a acostumar a vida, falando que o mundo para ele é só esperar morrer, né? Que ele tinha que viver, porque a idade dele já é uma idade avançada, então ele tinha que conviver com isso. E isso, Yoginor passou a acostumar com essa vida. Só como eu falo aqui no meu canal, pessoal, que toda panela tem sua tampa, né? Às vezes a gente fala, olha, eu encontrei uma pessoa, mas essa pessoa não é pra mim, né? Não é isso que eu quero. Mas às vezes a gente se engana, né? Quando você menos espera, as coisas acontecem. Ele, num belo dia, né? Ele nem esperava. E uma retrativa que ele teve na vida dele, ele conheceu uma pessoa. Ele conheceu essa pessoa e ele não procurou, né? Em nenhum momento ele procurou, mas ele a conheceu. E foi amor assim à primeira vista, né? Ele bateu o olho, deu uma química e acabou pegando assim uma certa intimidade com essa pessoa. Só que essa pessoa é de muito longe, né? Ela não era do mesmo lugar que ele. Ela é uma pessoa que ele conheceu muito longe. E então a convivência deles foram só por telefone, foi só por mensagem. E com isso ele teve uma química com essa pessoa e ele acabou se apaixonando por essa pessoa, né? No qual essa pessoa também teve alguma química com ele, também correspondeu, né? Só que ele não quis, adiante com essa pessoa, por quê? Por causa da distância, né? Muito longe. Então não tinha como ele estar indo até lá, porque ele trabalha, ele tem o trabalho dele, então não tinha como ele estar indo lá. Então ele simplesmente falou que não ia adiante com essa pessoa, por causa da distância, por causa que ela tinha outra vida, ela tinha outros pensamentos, outra vida, que não era compatível com a vida dele. Ele me escreveu, pediu para mim contar essa história. Por quê? Porque de tudo que ele passou, e ele hoje, ele vive esse grande amor no coração dele, no qual ele não é correspondido. Ele não é isso que ele quer. O que ele fala, que hoje foi bom para ele, que hoje ele aprendeu que ele está vivo, que ele é possível dele encontrar um grande amor, mas que ele vive nessa esperança que um dia esse amor pode ser possível. Então,
ele pediu para mim contar essa história de amor dele, tá? Então eu fico por aqui. Conte sua história, escreva aqui no meu canal. Beijo.